de Internacional e Botafogo. O time do Internacional perdeu para o time do Botafogo na noite de hoje lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Derrota do Inter e o Internacional perde então para o time do Botafogo. Eu já vou justificar aqui, tá? Eu vou ter que falar bem perto do microfone, tá? Eu vou ter que falar bem perto do microfone e eu aproximei a câmera aqui bem para perto de mim, porque por algum motivo eu espero muito que não saia no fundo, eu espero muito que não saia, mas está tendo um barulho na casa de algum vizinho aqui da rua de onde eu moro, né, músicas, então por isso eu aproximei a câmera do meu celular e vou ter que falar bem perto do microfone, vou tentar falar alto, mais alto do que eu costumo falar normalmente. Eu espero que não esteja saindo, senão eu vou ter que ver na edição como é que eu vou fazer, tá? Mas vamos lá então, vou passar aí a escalação. Antes de eu te novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sininho. Tua inscrição é muito importante, estamos rumo a 1.500 inscritos. Deixa o like é o certinho, valoriza o vídeo. E olha também aqui na descrição, que aqui na descrição vai estar o Instagram e o Facebook do canal, beleza? Bom, vamos lá com a escalação então do time internacional. O time do Inter foi escalado com Rocher, Igor Gomes, Robert Renan, Gabriel Mercado, René, Rômulo, Bruno Henrique, Bruno Gomes, Wesley, Rafael Borré e Lucas Alário. Esse foi o primeiro time, né, do treinador Roger Machado. Acho que a gente tem algumas coisas para colocar em consideração. A primeira, o Internacional hoje estava cheio de desfalques, né? Para começar, não tinha Bustos. Daí jogou o Igor Gomes no lugar dele, né? Não tinha hoje também ali o Vitão, jogou, né? Dá pra dizer que o Igor Gomes foi colocado na lateral pra jogar o Robert Renan junto com o Mercado, ou pode ter sido o Mercado que entrou no lugar do Vitão, porque o Mercado não tava sendo titular ultimamente, tava sendo Robert Renan e Vitão. Aí jogou, né, o René, beleza, mas jogou Rômulo, Bruno Henrique, Bruno Gomes, né? Até são jogadores que têm jogado mais ultimamente, né? O Arangues não começou jogando. Hoje, né, ele não começou com o Johan, que era uma crítica que os torcedores estavam fazendo, mas um Inter de desfalques, principalmente lá no ataque, mesmo com o retorno, né, do Rafael Borré, que pôde jogar ali com o Lucas Alário, ainda assim ele não tinha à disposição Valência, então ele estava desfalcado. Acho que essa primeira coisa tem que ser colocada, desfalques. Segundo, há uma pressão, há um momento de pressão, há um momento de dificuldades, há de fato algo difícil, que não é uma coisa que tu vai sanar, que tu vai curar do dia pra noite, né? E uma vez que o treinador chegou na quarta, que teve o seu primeiro contato com os jogadores, melhor dizendo, chegou na quinta, teve o seu primeiro contato com os jogadores, um treino quinta, e o jogo já era sábado, então tem todo aquele processo de viagem, é difícil imaginar que ele já pôde implementar alguma coisa nesse pouco tempo. E é o primeiro jogo dele, tá? Eu acho que deu sim pra ver algumas coisas, mas poucas coisas, tá? Depois eu vou falar aqui, mas pouquíssimas coisas. E o outro fator é que era fora de casa, e o outro fator ainda é que era o líder do campeonato, o Botafogo, que está fazendo uma boa campanha. Eu acho que isso tem que ser mencionado antes de qualquer análise, tá? Antes de qualquer análise, eu tenho que mencionar isso. Assim como quando eram jogos com o Kudê, eu criticava o Kudê? Criticava. Mas sempre antes eu botava algumas coisas, não, mas a gente tem que lembrar disso, daquilo. Com o Roger, não pode ser diferente. Eu não posso vir aqui hoje criticar. Tem que se colocar essas coisas precisam ser mencionadas, tá? E fora que seria injusto qualquer tipo de crítica. E depois eu vou falar sobre uma coisa que talvez pode ser injusta, ou não, mas uma coisa que não é nem culpa do Roger, mas pode vir a acontecer, né? É uma responsabilidade que vai acabar ficando sobre o Roger. Mas antes, falar sobre o jogo de hoje. Cara, o Botafogo tá fazendo de novo um grande campeonato. O Botafogo, eu lembro que no vídeo que eu fiz ano passado, teve muitos torcedores do Botafogo, tá? Se tiver algum torcedor do Botafogo hoje de novo, sejam bem-vindos, tá? Podem comentar aí, pode ficar à vontade, que nem foi no ano passado, foi muito tri a participação dos torcedores do Botafogo aqui no vídeo que eu fiz no ano passado. Espero que vocês estejam aí curtindo também. Mas do mesmo jeito que eu falei no ano passado, cara, o Botafogo parece que tá no mesmo ritmo, né? A torcida, que é uma torcida muito bonita, que faz uma festa muito bonita, que abraça o time, que joga junto com o time, que é um 12º jogador. Olha, vai ser difícil para os times que enfrentarem o Botafogo lá no Newton Santos. Um time que tá muito bem organizado. Eu acho que o Botafogo tem uma ideia de jogo, tá? O Botafogo, ele tem essa ideia de jogo, sabe? De trocar passes, de entrar na área com velocidade. A bola aérea nos primeiros momentos do jogo foi um perigo, tá? Eu tava com medo que o Internacional tomasse gol naquela bola aérea ali. Mas não deu em bola aérea, mas foi num cruzamento rasteiro. Aos 37 do primeiro tempo, o Luiz Henrique ficou de cara com o Rocher, não teve o que fazer. O Botafogo abriu o placar ali por 1-0. No todo do jogo, eu não acho que o Botafogo amassou o Inter. Eu acho que o Botafogo teve muitas chances de gol e soube aproveitar bem. Uma delas, né, foi uma boa oportunidade, mas conseguiu criar boas chances de gol, né? Com muitos cruzamentos,
entrando na área. Acho que sim, o Botafogo conseguiu criar boas chances de gol. Mas eu acho que o Inter conseguiu ter a bola em muitos momentos. Acho que o Internacional conseguiu ser reativo. Até é um tipo de jogo que o Roger é mais acostumado a fazer. Apesar de que, na coletiva, o Roger quis deixar bem claro que ele não é só reativo. Tá? Ele disse que ele não é só reativo. Ele disse que, né, ele não com essas palavras, não vou lembrar agora as palavras que ele disse, mas ele disse em algumas palavras que ele não é só reativo, que ele não, meio que não quer ser visto só como um cara reativo, né? Bom, agora sobre atuações individuais, tá? Eu não mencionei, o Inter também não tinha o Alan Patrick, né? Então hoje o Inter muito desfocado, como eu fiz aquele parênteses que era preciso ser feito, tá? Portanto, cara, Bruno Henrique hoje não jogou bem, né? O Bruno Henrique tinha hoje uma função importante no meio de campo, hoje o Bruno Henrique não jogou bem, tá? Dificuldades, né, do time do Internacional, mas o Bruno Henrique hoje não fez uma boa partida. O Igor Gomes, acho que falha no gol, né? Passa a bola nas costas, porque daí também já é um problema de lateral que o Internacional poderia contratar, enfim. O time do Internacional teve, claro, acho que alguma coisa boa. Por exemplo, o Gustavo Prado, que entrou depois no segundo tempo. Acho que se o Roger conseguir... É claro que o Roger tem pouco tempo, ele não tá em janeiro pra conhecer bem. O Roger, na medida do que for possível, ele vai colocar guris da base, mas ele mesmo deixou claro que é exceção Yamal, ou o que acontece no Palmeiras, é exceção. E eu acho que o Roger tá certo, tá? O Roger não tá em janeiro, ele não tem muito tempo pra trabalhar com muita atenção, muito bem com os guris da base. Mas se ele colocar, por exemplo, o Gustavo Prado hoje, em algum outro jogo lá na frente, coloca o Gabriel Carvalho, sabe? Não arquiva, de fato, esses jogadores. E ele diz que entende como é que funciona, que é muito normal o cara tá jogando aqui no profissional, semana que vem jogar na base, depois voltar pro profissional. Ele falou alguma coisa relacionada a isso, nesse sentido, na coletiva. E beleza, acho que o Gustavo Prado entrou bem, jogou bem. Uma das poucas coisas que se pôde ver que eu acho que já é um pouco de característica de Roger nesse time do Inter, era principalmente no segundo tempo a maneira que o Inter atacava. Um Inter mais rápido, que não ficava muito trocando passes e tal, e muito parecido com aquele lance que o Inter quase fez um gol de cobertura no goleiro. Um Internacional que, se o adversário tiver linhas de defesa avançadas, o Inter vai usar o passe longo. O Inter pode usar daqui a um pouco o passe longo para poder deixar o atacante na cara do gol. E eu acho isso bom, tá? Eu não acho isso ruim, eu acho que isso é bom. Eu acho que se tu souber ter velocidade. Porque esse vai ser o time do Roger. O time do Roger vai ser mais veloz do que era o time do Kudê, né? Não significa que não vai trocar passes, não significa que não vai usar o passe e a posse de bola a seu favor. Mas dependendo do jogo que tiver que ser reativo, vai ser muito normal ver o Inter pouco domínio de bola ali no meio campo e muito mais na área, sabe? E também a gente vai ver, eu tô curioso pra ver como vai ser, por exemplo, um jogo que nem terça, que o Inter precisa atacar, que não é um jogo que o Inter vai ser reativo, porque não vai enfrentar um time que vai, o Rosário Central, imagino eu, que não vai vir no Beira-Rio atacando. Então, mas eu acho que o time do Roger vai ser mais rápido, né? Menos posse de bola, mais rápido e mais bola pra frente, de repente mais passes longos. Se pegar linhas de defesa avançada, altas, vai ter passe longo, vai tentar colocar a bola nas costas do zagueiro adversário. Só que, claro, que não adianta nada, que nem hoje. Tinha velocidade, mas não tinha gol. Não tinha pontaria. Aí vai ser um problema que o Roger Machado vai ter que ajeitar. Cara, o Roger tem problemas, tá? Não vai ser fácil terminar esse time do Inter, não. Não é problemas. E agora, como eu falei no começo do jogo, talvez no começo do vídeo, talvez seja até injusto dizer isso pro Roger, mas sim, o jogo de terça-feira é o jogo do ano. Não vai nem fazer uma semana que o Roger veio, mas se o Inter for eliminado da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, acabou o ano, por uma coisa que talvez nem é culpa, que certamente não é culpa do Roger, o Inter se estabelecer nos playoffs da Sul-Americana, não é culpa do Roger, pelo menos não diretamente cair da Copa do Brasil, né? Ele estava ajudando o Juventude, ele fez o trabalho dele no Juventude, então não é uma culpa do Roger, como o Roger é culpado por ter do lado colorado da coisa. Não é culpa do Roger o que aconteceu, pelo menos diretamente com o Internacional até aqui. O Roger não tem culpa do cenário de terça-feira, né? Mas ele vai ter que fazer o time passar, ele já vai ter que passar, nem que seja na raça, mas o Inter, o Beira-Rio vai lotar, eu não tenho dúvidas disso. No Beira-Rio, o Internacional em material é muito melhor que o Rosário Central, tem elenco melhor que o Rosário Central, né? Eu acho que há uma pressão no Inter que não acredito que haja essa pressão assim, cobrança no Rosário Central, apesar de eu não acompanhar o dia a dia do Rosário Central, há uma pressão no Inter, o Inter é um time que os torcedores querem títulos, né? O Internacional é um time que tu passar agora que nem tu tá fazendo 13 anos sem títulos é crise, né? E o Internacional, se não ganhar no Rosário Central agora terça-feira, é o jogo do ano, tá?
porque a grande competição que o Inter de fato tem chance de título é a Sul-Americana. Não acredito que o Inter tenha chance de título no Brasileirão. Então o Inter tem que ganhar para não ser mais um ano onde a nossa briga vai ser G6, 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 e os últimos jogos do ano vão ser feios de olhar, porque o Inter já vai estar no G6, ou já vai ter definido que vai ser só briga no ano. O torcedor quer algo a mais que isso, sabe? Não ficar chato acompanhar o Inter. Só cobranças e reclamações de um time que não joga e não vai. Eu sei que o Roger chegou agora, eu sei que o Roger não tem culpa de absolutamente nada que aconteceu, e até não acho que o Roger será um culpado caso aconteça uma eliminação. Eu posso citar algum erro que o Roger pode ter no jogo. O Roger errou isso no jogo. O Roger não fez isso. E a gente sabe que o Roger sabe que ele vem pro imediatismo. Mas mesmo assim, o Roger não vai ser culpado por uma eliminação. É muito pesado tu pôr culpa nele. Ele pode entrar por uma análise do jogo específico, mas ele não vai ser o culpado da eliminação. Não estou dizendo que o Inter vai ser eliminado, estou dizendo uma situação hipotética, mas tomara que não. Mas querendo ou não, o Roger tem a responsabilidade de terça-feira fazer o time passar, ainda que ele não tem a culpa que o time perdeu um jogo de ida, que essa responsabilidade de ter que virar, de ter que fazer 2 gols, não foi uma coisa que ele criou, que ele procurou, entendeu? Mas talvez seja até injusta a análise, mas acaba passando pelo Roger, tá? O Roger vai ter que fazer acontecer, nem que seja na fala, se não é muito tático, é na fala, é na raça. E é claro que vai ser cobrado dos jogadores, tá? Hoje os jogadores não jogaram bem, enfim, tá? Espero que tenha dado pra entender, mas de atuação do jogo de hoje, Inter mais do mesmo. Eu só acho que o que mudou no Inter foi o Inter um pouco mais rápido. Talvez quis dar indícios de que vai aproveitar quando vier adversários com linha alta, mais lançamentos, menos passe, mas não adianta de nada tu ter presença na área e quando chega na área não saber. Talvez uma estreia fora de casa contra o Botafogo não era a melhor das estreias pro Inter, porque pegou só o melhor time do campeonato hoje, em números pelo menos, em atuação. Para mim os melhores times hoje do Brasileirão são Botafogo e Flamengo. Acho que o Palmeiras também, mas o Palmeiras é muito mais pelo que o Palmeiras pode render do que de fato tá rendendo em números. Mas o Palmeiras, pode ser esses 3, né? Mas é isso, tá, pessoal? Tamo junto. Cara, que pena. Eu esperava que nessa época do ano eu ia estar aqui falando de um Inter líder ou de um Inter que ia estar chegando lá, mas a gente tá falando que terça-feira é o jogo do ano, porque se cair da Sul-Americana terça já pode praticamente acabar o ano, pelo menos em ambições de títulos. É o que temos pra hoje, né? É isso, valeu.